Salve família. Salve pros colorados, salve pros gremistas. Os guri aí do sul aí, mano. Gurizada. As gurizadas, tá ligado? Gurizada pode falar, né? Gurizada pode. Lógico, cara, é a gíria dos caras. Demorou. Nossa senhora, hein? Que isso, Grêmio? Que isso, Inter? Já, olha, ia tomar um golaço do zagueiro Jeromel aí. Então, deixa eu falar pra você, Bruno. Quanto você acha que vai ser esse jogo aí? Inter e Grêmio? É. Vou arriscar dois. Tem critério do gol fora? Não, tem não. 2x1 Grêmio na ida, 1x0 Inter na volta e penalidades. Quanto vai ser esse jogo aí? Caramba, o 2 a 1 Grêmio vai ganhar em Beira Rio? 2x0 pro Grêmio. E o Inter vai ganhar na arena. Ah, você tá inventando loucura aí, gente. Não, tô falando O jogo tá com cara de empate, Então, mano. vamos ver então. Você perguntou E no palpite aí, Gabriel, e seu palpite? Quanto vai Empate, ser? João. Empate, João. Isso. O Nonato entrou jogando, diferente, né? Estreia? Todo lugar de E 15. esse Nonato, todo mundo dizia que ele ia ser bom jogador, mas no final ele... Sempre tem uns caras assim. Muito inconstante aí. É o Jean-Pierre do Inter. E no Grêmio o Jeromel fica um tempo bom, aí o Kahneman machuca. Aí o Jeromel volta, machuca e o Kahneman joga. É loucura, os dois não jogam juntos, né? É difícil, hein? Fazia tempo que os caras não jogavam junto. Até agora, jogo truncado. Eles chamaram o árbitro certo pra o Darão. Darão, Você é louco. Briga não tem hoje não, senão o Darão quebra todo mundo. Você é louco. Darão. E aí galera, mano, ó, é o seguinte, a resenha vai ser o seguinte, os caras tá indo lá pro jogo do Palmeiras lá, tá ligado? Vou ter que fazer aqui. Quando tiver algum gol, alguma coisa, eu grito vocês vêm correndo pra cá, ou vice-versa. Demorou, pode falar. Demorou? Demorou. Então, Valeu, tchau. família. Valeu, Olha lá. família. Vem que os porquinhos arrumam com os gavião. Eu ia falar, ia xingar os caras, mas não vou xingar não. Vou lá ver o clássico. Valeu. Valeu, tudo nosso. Quer dizer, eu não, eu vou ficar aqui, galera, pra vocês aqui, ó. Não saber de Palmeiras. Sei que o Palmeiras vai ganhar já. Você não vai lá não, Gabriel? Pode ir lá com ele lá, pô. Ah, mas Palmeiras é. Vai lá, Já sei vai. que o Palmeiras vai pegar mais a final já, pô. Vai, mas vai lá, Dede. Não sabe não, não é bem assim não. Futebol não é assim não, pô. Clássico é clássico. Tamo junto, galera. Valeu, tamo junto. E aí, galera? Falar pra vocês, né, mano? Esse jogo aí, cara, é difícil sair muito gol, né? Eu não dei a minha opinião não, mas Grêmio e Inter é difícil sair muito gol assim, cara. Até agora, na minha opinião aí, é um jogo igual, né? Um jogo truncado. Como sempre, né? Só pancada, tiro, porrada e bomba. Vamos ver. Eu acho que o que pode decidir é o talento individual, né? Tanto de um lado como do outro, né? O Ferreirinha vem numa ótima fase aí também. Aí o Inter dispensa comentário, né, mano? Os atacantes aí, tem o Thiago Galhardo aí numa ótima fase. Então vamos ver o que acontece aí. Nossa, mano, que lançamento! Cola, galera, cola! Ixi, gol! Gol! Ixi, mano, gol! De Gol, quem? é. De quem? Colorado, mano! Do Inter! Golaço, hein, mano? Aí, ó, já falei que ia ser 2x1, agora só falta virar Não, um. você não manja nada de futebol não, velho. Vem, Não vai manja lá, nada, mano. mano, tudo Que vai. Thiago Mito Pô, se você já for me é. desmerecendo, eu vou te cobrar nas ideias, João. Assiste o negócio lá e para de pegar pagar de ladrão aí, você é mó vacilão, todo mundo já sabe. Aliás, Quem deu esse lançamento aí, velho? Lá no sul não tem favela não, esse bagulho não, tio. não tem, nas caras do Rio, Não, né? esse cara é outra fita, tio. Você é louco, todo lugar não tem Favela é bagulho de São Paulo. Tem pô. favela em Pô, lá tem e favela aí, Grande do velho. Sul. Se tiver favela no sul aí, mano, deixa like aí, tá ligado? Porque nós quer ficar falando igual favelado, vocês não entendem nada. Mano, que lançamento, mano. Quem deu esse lançamento aí, papai? Nossa, Mano, que golaço, É velho. louco, mano. E o Thiago Galhardo tirou o gol do cara. Não, e acabadinho o drible do Edenilson, o goleiro também. Monstro, né, mano? Edenilson é monstro, isso é louco. Mas e o jogo fora do gol, pai? Como é que tá aí? Mano, sinceramente, eu acabei de falar, tipo, não é me gabando, já me gabando. Eu falei, o que vai desenvolver o jogo é exatamente o quê? O talento individual. Ó, a bola tava dentro, hein? O Edenilson que fez o gol, hein, galera? Vai querer tirar o gol do cara. Tirou o gol do cara. Então, e foi o talento individual, mano. Entendeu? Um lançamento desse, mano, o Inter. Sensacional, né, mano? O jogo tava igual, mano. O jogo tava igual, entendeu? E eu só não sei agora, né, se o Galhardo machucou, hein? Jogo de dois times bons. De dois dos melhores ataques da temporada do futebol brasileiro. É isso mesmo, é o lampejo individual. E não tá decidido, não tem nada decidido. E outra coisa, esse jogo já deve ser diferente do que vocês estão fazendo lá.
Porque só um time tem talento individual, o outro não tem. Vamos lá, Palmeiras com Só o Palmeiras. Não, pô, mas de verdade, o Gabriel, zagueiro do Corinthians, meteu uma no travessão, parceiro. Você é louco, quase, mano, que empatou. O Luiz Adriano meteu outra na trave também, tá bom jogaço. Então, vou deixar vocês ir pra lá, mano. Só me responde uma coisa, até agora aí, ó. Quem tá sendo. Quem é o melhor talento individual em campo? Individual. Melhor talento individual, mano. Ah, não, mano, então eu podia dizer um ou outro, destacar, mas o time do Inter tá bem constante, mano. Tá coletivo, Tá né? coletivo. Entendeu? Pra quem achou que o Inter ia vir fraco depois do que aconteceu, mano, daquela derrota do meio de semana, mano, os caras veio certinho, né? Tá certinho, mano. Então, tá em aberto, mano. Tanto pra Inter quanto pra Grêmio. O que vai mudar o jogo é sempre o talento individual, entendeu? Uma dessa daí, uma jogada, um Maicon acha um lançamento, um Ferreirinha mostra individualmente. Foi, pô, entendeu? Mas os caras tá chegando nele, ó. Tá chegando forte, né, mano? Natural, isso aí vai acontecer Mas sempre. também ele Meteu uma caneta no Rodinei. Já tomou o dele, o Rodinei. Vai lá, parça, vou gravar o... Valeu. É nóis. Daqui a pouco eu vou dar um pulo lá no... Pode passar aí, vou te gritar aí. Falou, é nóis. E aí, galera? 35 minutos. Jogo apertado. O Ferreirinha tentou uns negócios ali, outros aqui. Caramba, mano. Talento individual é fogo, né, mano? Mas tá um jogão, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. É bom, né? Dá uma desestabilizada, né? Mas depois que o Inter fez o gol, o Grêmio deu uma melhorada, né? Tá bem igual o jogo. Galera, falar pra vocês. Vai lá no react do Palmeiras depois, dá uma força pro moleque lá. Deixa like aí, se inscreve, comenta. Olha os guri aí, mano. O embaçado é que eu sou amigo dos Colorado, mas também tenho feito uma amizade grande aí com os guri do Grêmio aí, mano. Entendeu? Vou soltar isso aí, não pode jogar. Daqui a pouco, se continuar assim, vai ser Tyson versus Douglas Costa. Olha o Inter. Mas tá em aberto, o jogo tá em aberto. O Grêmio não pode tomar outro, né? Deixa like aí. Fala, dá um oi pra torcida do Grêmio e pra torcida colorada. Vai lá, dá um salve pra eles lá. Fala, E aí. Fala. Olha o Colorado chegando aí. E aí, galera, 47 minutos, né? Deu 5 minutos de acréscimo. Um jogo pegado, Inter e Grêmio, mesma coisa, né? Mas destaque aí pra marcação do Inter, mano. O Ferreirinha, que é o principal jogador do Grêmio hoje. O Diego. O que você tá me atrapalhando? O Diego Souza, que é um dos melhores atacantes em atuação hoje, os caras até agora não tocou na bola, né? Tudo bem que esses caras precisam só de um lance para decidir, né? O Ferreirinha até tocou na bola, nem foi, mas está muito bem marcado, entendeu? Ele teve um lance agora, saiu para a lateral, foi tentar cruzar, o Zé Gabriel chegou em cima dele. Até agora o Inter está sendo mais letal, né? Não que tá jogando um futebol anormal, mas está jogando bem no clássico, né, mano? E o Grêmio também não tá mal no jogo, não. Entendeu? Tá em aberto. Tá um jogo bem marcado e tá em aberto. Foi o que eu falei pra vocês lá, mano. Foi o lance individual que decidiu o jogo. Vai acabar o primeiro tempo aqui agora. Deixa like, se inscreve, tamo junto. E depois dá um pulo lá, mano, no react dos caras lá, do Palmeiras lá. Que deve estar da hora. Os caras não mandam muito não, né? Nossa, coisa parou. Tirou. Tudo em casa vai acabar assim mesmo. A não ser que o Edenilson não vai acabar assim mesmo. Todo mundo certinho. E aí, galera, eu vou parar um pouco aí porque o bebê não vai deixar eu falar não, né? Fala. Quer falar? Fala. Valeu, é nóis, tamo junto. Nossa, mano. Nossa, velho. Caramba, mano. E aí, Bruninho, cola aí. Salve, Gabriel, cola aí. Nossa, Matheus Henrique, mano. E aí, família, que gol foi esse que eles errou, hein, mano? Nossa, foi uma defesaça, mas o Matheus Henrique errou um gol.
Galera, deixa eu falar pra vocês, desculpa esses gritos aí que eu tava gritando os moleques, pode ter ficado o áudio um pouco alto demais aí, foi mal. Mas o Matheus Henrique perdeu um gol que não pode perder não, mano. Achei que ele ia empatar o jogo, né? Mas o mérito do Longa também, né? Perdeu um gol feito, né? Nossa, mano, ele e o gol, velho. Um jogo pegado desse, você não pode perder um gol desse aí não, cara. Acabou o primeiro tempo, foi a última chance do primeiro tempo. Pode fazer falta esse lance aí. Tamo junto, galera. Daqui a pouco nós voltamos no segundo. Salve, salve família. Ó, o segundo tempo aí do Grenal. 1 a 0. Por que você falou salve, salve família, mano? Na verdade, você tinha que falar salve, salve lá no jogo do Palmeiras, mano. Aqui quem tinha que abrir era eu. Folgado, hein, Os parceiro? carioca nem gostam de você, mano. Os carioca, os gaúchos. Eu fui trocando os nomes, cara. Galera, Ô, Grenal rima com o quê? Sabe com o quê? o quê? Um like. Não. Deixa o like, parça. A piada foi tão ruim assim. Foi. Porra, eu acho que daí ficou pior do que eu chamei de carioca. Carioca eles iam deixar, mano. Ontem nós fez o vídeo do Flamengo, mano. O jogo mais feio que eu já vi na minha vida, galera. O negócio flopou, tá ligado? Mano, que jogo horrível, cara. Foi mal. Jogo feio, meu. De todo. Eu acho que o Fluminense acertou um passe só, mano. Um jogo feio. Foi feio demais. A pior coisa que existe é um time jogar E o sem Flamengo vontade. ficou de lenga-lenga, Sem não definiu vontade. o jogo. Foi o que você falou também, o Flamengo foi de salto alto, né, cara? Salto alto, sem vontade, né? Mas deixa lá o membro pra lá, vamos falar aqui. E o jogo lá que você tá fazendo lá? Ah, mano, eu falei que ia ser 95% de chance pro Palmeiras passar. O Palmeiras já meteu uma na trave, o Corinthians também, mas o Palmeiras meteu uma na trave com muito clara que o Vitor Luiz meio deu azar, meio desperdiçou, é porque ele é lateral também. E que fica na cara também é como que as pessoas estão. A diferença, né, técnica. Exatamente. O Palmeiras sempre foi pedido também, pô, por causa de milímetro. Era pra estar uns 3-0 já. Que já é a diferença daqui. Aí é Muito Aqui mais é- equilibrado. Aqui é equilibrado. variado, pai. Aqui é variado, teve muito mais. Outra coisa também, bicho, olha o Thiago Nunes crescendo pra cima do Daronco. Você é louco, mano. Se ele te expulsar de boa, agora se ele pega você e te dá um Tomar um material. pau, hein? Você te dá. Os dois gaúchos estão no top 5 hoje dos times brasileiros. Sem dúvida. E estão no top 5. Sem Os dúvida. dois. Sem dúvida. Pra mim também, né? Sem dúvida. Os dois, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Atlético foi só em sexto. Ah, o Atlético tá se acertando, né? Vamos ver o que Ah, vai mas é, acontecer. muito pouco, né? É o jogo mais. Nossa, o Ferreirinha é liso, né? Nossa, esse É, passe. zica. Nossa, mano! Quem que salvou? Foi o Moisés? Moisés, ele mesmo. Céu, Em cima da linha, mano. truta, tava muito Desviou, perto de velho. entrar, mano. Ferreirinha veio querendo o jogo no segundo tempo, hein? Ah, ele sempre quer jogo, mano. Ferreirinha é embaçado. E o Yuri Alberto não colocaram ele pra jogar, não? Não sei, mano. Botaram não. Por que cometer esse Estão pecado? poupando, é porque ele é o novo Messi, né? É o novo Messi. Comparem pra Libertadores. Na verdade, não é que ele é o novo Messi. A perna direita dele é a nova perna do novo Cristiano Ronaldo. E a perna esquerda é a nova perna do Messi, entendeu? E cabecear, ele cabeceia igual o Pelé. o Jardel. O Jardel, o Grêmio, você é Do louco. Grêmio, cara. exatamente. Matar no peito, ele mata igual o Ronaldinho Gaúcho. Por isso que ele tá no banco de reserva. Por isso que ele é maravilhosamente bem, por isso que ele é banco, né? Aí os caras falam, não, a culpa é do Ângelo, cara. Meu Ramírez. É Deus, Pô, que Ramírez. tirada do Moisés, hein, pai? Mano, em cima da linha. Olha, mano. Mano, o Grenal tá morto, Olha mas vocês isso, têm que voltar pra lá, pai. Tem que ir lá, né, mano? Eu queria ver esse jogo aí, porque lá é jogo de um time só, né? Mas eu acho que coisa do segundo tempo a gente vai fazer Será, alguma coisa. parça? Lá só tem 11 jogadores jogando, aqui é 22, né, parceiro? Entendeu? Eu espero que eles jogar com Bora lá. Valeu, galera. Tamo junto. Fala aí, meu. Então, mano, o que a gente só conseguiu ver depois, quem tinha dado aquele lançamento lá, o Cuesta. Foi o Cuesta. Edenilson, zagueiro atacante, o Cuesta, Mano, né, o mano? Cuesta é cabuloso. Você é louco, Ele deu um lançamento de camisa 10 de ofício, né? Parecido com o lançamento que o Toni Kroos deu pro Vinícius Júnior na Champions, mano. Na Champions, Eu lembrei exatamente. no mesmo momento, você é louco. Caramba, velho. Valeu, família, tamo junto, hein? É nóis, tamo junto. Deixa os moleques lá fazer a resenha. Grêmio vai empatar, pô. Qualquer coisa eu grito vocês, mano. Falou, é nóis. Mano, você é louco, tio. Cola, rapaz.
Aí, meu parça. Vixe, vixe, quem fez isso? Eu falei pra você, hein? Ah, Diego Souza, né? Foi de cabeça. De cabeça? Nossa, mano. Renato, né? É, cabuloso, mano. Não dá. Mano, Nossa, onde ele pulou, velho? Aonde ele pulou, parceiro? ele subiu muito, mano. Olha, mano. Subiu demais, mano. Verdade, esse cara é de tirar o chapéu, né, mano? Que jogaço. Diego Souza Olha é Diego Souza. Ele é aquela dancinha dele lá. debaixo da trave. Eu tô aqui, mano. Tá achando que vai ganhar? É, galera. Você é louco, monstro. É, mano, é aquilo que nós falou na individual, né? É, nós falou dele, da disputa dele, o Galhardo, os dois marcam hoje, hein, Olha parceiro? quem vai entrar aí, ó. Vixe, agora o Grêmio. O cruzamento foi bom, mas a cabeçada dele. Ah, não, pra mim. Mas agora eu vou falar pra você uma outra coisa que eu perguntar pra torcida do Inter. O que esse Palácio tá fazendo no time? Mano, de verdade. A gente falou tudo aquilo ali, os Colorados até pegou no pé, falando do Yuri Alberto e tal. A gente critica, por quê? Porque de fato é um jogador em construção ainda. Não é esse alarde todo que se faz em volta dele. É bom jogador e ponto. Mas ele é melhor que o Palácios, mano. Mano, esse Palácio é De um verdade, demais. esse Palácios aí, cara, que isso, O Palácio é mano. um demais. Aí vai vir uns caras falando, o Palácios é melhor que o Palácios que era do Boca, esse Palácios. Não, eu não. Capaz de vir um Aí eu doido. desisto de futebol. Eu não entendo nada de futebol, não. Meu Deus do céu. Mano, esse Palácios aí é ruim, cara. Esse Yuri Alberto é mais bola que ele, tipo, mano, com o pé nas costas, tá ligado? É, vamos ver, né? Agora precisa, né? Eu acho que agora muda o jogo. Eu acho que muda. O Grêmio entrou bem melhor. O segundo tempo, né? Entrou bem melhor, hein? E lá, mano, continuou tudo igual. O Palmeiras só amassando o Corinthians Jogar aí. Palmeiras. Jogaço. Pô, Mas agora entrou o Wellington Mosquito lá, o Gustavo Mosquito. E é aquilo que você fala, né? Individualmente. Talento individual Pode acontecer alguma coisa. Difícil, mas pode. Agora aqui tá em aberto, vai sair mais gol, acho. Ó a posse de bola, mano. 51 a 49, ô. Equilibrado Mano, demais. jogo Mas assim no é... primeiro tempo a melhor posse de bola era do Inter. Pô. É? Então, equilibrado. Ah, então foi agora. É muito equilibrado. É mais 2% só mais, o Grêmio 3%. De verdade, mano. Esse jogo aqui me faz ter paixão pelo futebol cada vez mais, mano. É assistir jogão, mano. É lindo de ver, né, mano? O bagulho é da hora. É, mano, e os caras que decidem, né, mano? Cê é louco. Foi só. Ó, olha aí, ó. Olha, esse Ferreirinha. moleque é embaçado, velho. Vai, Ferreira, pra dentro. Dá até medo de pensar, né? Ele numa ponta, o Douglas Costa em outra, vai ser embaçado. Né? Vai ser embaçado. Se o Douglas Costa não se caras- machucar nos treinos, né? Os caras com a gente. Nossa. Ixi, caneta? Ai, pra cima de quem? Ah, pra O Zé Gabriel foi mais malandro agora. Mas o Zé Gabriel tá marcando ele direitinho, Tá mano. marcando direitinho. Justiça seja feita, mano. O Ferreirinha não arrumou nada pra cima do Zé Gabriel, não. Mano, galera, vai, mano. Senão É isso aí, vamos voltar pro eu jogo, chamo vamos vocês voltar pro aqui, jogo. mano. Eu chamo vocês aqui pra vocês só comentar e vocês demoram pra Mas caramba. esse jogo é um jogaço, Mas mano. vai Eu lá. queria ver Grêmio e Inter, O pai. problema é seu, mano. Vai lá. Nós estamos vendo aí também, pô. Palmeiras. Bora, bora. Eu falei que ia ser esse placar, hein? 1 a 1, até Vai ser agora. 2x1, o Grêmio vai virar aí. É tudo nosso. Falou. Falou. Ô, galera, às vezes vocês viram eu brincando assim com o Bruno, né, o Santista, ou com o Gabriel. É só brincadeira mesmo, entendeu? O Bruno é meu cunhado, tá ligado? Casado com a minha irmã e é um grande amigo meu. E vamos ver o que vai dar esse jogo aí. É nada, mano. Não deixaram não isso acontecer, não. De virada, papai. Nossa. Deixa eu ver o lance de novo. Nossa, 2 de cabeça. 2 cabeçadas monstras, mano. É, galera. Gol da virada. Quem não faz, toma, moleque. Ricardinho. Caramba, velho. E foi 2 cabeçadas cabulosas, mano. Nem vou chamar os caras tá lá, parece que o Corinthians já era também. E aqui eu falar pra você, virada no Beira-Rio. Lembro ganhou de vocês do Beira-Rio, hein? Meu Deus do céu. Eu nem vou colocar na capa assim, sem novidade não, porque o bagulho tá louco, mano. Mas não, tá em aberto, mano. Agora falando sério mesmo, sem brincadeira. Pera aí, deixa eu chamar os caras. Cola que teve virada! Calma aí, que vai ó. Vou lá no Grenal, hein? Mano, deixa like, se inscreve, mano. Nós tá fazendo 2 reacts ao mesmo tempo. Aparece lá no react do Palmeiras. Olha os molequinhos, olha os molecotes colando aí, ó. Virou. Ixi, mano, virada. Virada. Virou, virou. O Grêmio virou.
Ah, quem manja, né, papai? Eu falei pra vocês. De cabeça. Quem manja. Diego Souza de novo? Não, Ricardinho, outra cabeçada cabulosa. Quem manja. Eu falei que ia ser 2x1. Pô, família colorada. Não, mas o Grêmio tomou conta do jogo. Segundo tempo, voltou o monstro. Voltou mais. Jogou bem melhor. E lá, o que deu lá? Lá acabou, deu porco, pai. Deu porco. 2x0. O Luan perdeu aquele pênalti lá. E aí, gremistas, vocês se livrarem, hein, parça. O Luan acabou de perder um pênalti lá no jogo. Bateu bem o pênalti? Bateu bem, mano. Isso que é azar. Pênalti bem é o que entra. Exatamente. Bateu no meio do gol? Não, bateu lá, tentou fazer no ângulo. Ah, então... Aí pegou no travessão da linha e saiu. Não, então ele já fez merda já. É. Chuta abaixo no canto, pô. Meia altura com força. Não, é, o pô. pênalti perfeito. Você é louco, e era a chance dos caras fazer o gol, não? Cara, minha aqui sem novidade de novo, hein? Um jogaço, mas eu não. Aí agora aí eu quero ver o que os Colorados vai reclamar, né? Já que o Renato foi embora e eles continuam perdendo pro Grêmio, né, mano? Ah, mano, eu vou ser sério. foi um jogaço. Eu vou ser sincero pra você, mano. Foi um jogaço, tá em aberto. E esse Ângelo Ramiro, ele faz uma escalação meia doida mesmo. Vou ter que concordar com os Colorados. Mas meia doida é pra ruim? Ah, mano, é muito confuso, pô. Por exemplo, o Nonato não vinha jogando. E por incrível que pareça, o Nonato jogou bem, na minha opinião, entendeu? Mas por que ele entrou, né? Mano, não entendo, velho. Tipo, é clássico, tá ligado? Cadê o Patrick, mano? É mesmo, mano? Eu não Não, entendo. só pode ser conclusão, não tem Não outra sei, explicação. mano, sei lá, velho. Porque não tem como não, Mas o Grêmio abalou, não jogou nada, o Inter não jogou nada no segundo E o tempo. Nilmar, entrou bem o Nilmar? O Nilmar nem viu a bola. Nilmar, galera, pra quem não sabe, é o Yuri Alberto, é porque teve uns parceiros aí que falou que o Nilmar o Yuri Alberto era melhor que o Nilmar. Assim como o Galhardo é o Fernandão, entendeu? Aí teve um parceiro meu que falou bem assim, oxe, esse maluco aí tava fumando cimento. Fumando cimento? É embaçado, hein? Caramba. Mano, vaza, vai lá ver o jogo com vocês lá. Lá acabou, papai. Acabou, pai. Já deu porco. Tudo nosso. Então agora eu vou terminar esse jogaço aqui, né? Mano, eu não Que acredito que essa bola isso, entrou, como não parceiro. entrou, velho? Cê é louco. Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Foi o Caio Vidal. Nossa, Caio Vidal, que isso, meu amigo? Que Não, não isso? foi culpa dele não, doido. É que ele pegou do jeito que veio, né? Foi azar. Que o Breno, velho. Mano, que da hora, que jogaço, cara. Sério, não tem É, mas emoção. tem Deu escanteio, né? emocionado. Vamos ver se o Inter empata. Com esse é cabeça. Tem um escanteio. Dinheiro cobrança. Ê, Rudinei, hein? Meu Deus do céu, hein? Cadê o Sarada? Ó, agora falar pra você, esse Moisés, olha, jogou demais. O Moisés jogou muito? Jogou certo. Tirou um gol lá em cima da linha, nós tava vendo Ixi, mano. ainda. Mano, que pressão do Inter no final, mano. Tem que empatar, né, mano? Sair Ó, perdendo. o Rudinei! Tipo Messi! Não. Ah, mano, tem que tomar cuidado com o contra-ataque, ó, Ferreirinha. Ferreirinha corre. Ah, os caras matou a jogada. Certinho, O certinho. cara já era. Certinho. Agora acabou mesmo, 2x1. Certinho. E aí, galera, Acabou, hein? desde 2015 o Grêmio não perde por um Grenal. Desde 2015. No Gaúcho, né? No Gaúcho, no Gaúcho. Teve a vitória do ano passado ali, né? É, parceiro. Ah, mano, foi da hora. Até a saída foi amistosa, né, mano? Os caras Respeitaram, né? respeitaram. Ah, só teve um enrosca ali do Ferreirinha com o Rodinei, né? Ah, mais ou menos. Tudo dentro do normal, Ali né? é dentro do jogo, ali foi do jogo. E aí, galera, um jogo leal, lá e cá, mas no segundo tempo realmente o Grêmio jogou melhor, propôs mais o jogo e tá tudo em aberto, mano. Tudo bem, velho. É aberto, né? Tudo em aberto. Um abraço aí, se inscreve, galera. Desculpa, às vezes é chato a gente pedir pra se inscrever, pedir like, mas é porque ajuda a gente pra caramba a divulgar o nosso canal pra mais pessoas. Um abraço pra todo mundo aí do Rio Grande do Sul, tá ligado? Os guris do Grêmio, os guris do Inter aí, tamo junto, é tudo nosso. Mais gurizada, tamo junto. É nóis.